tal nós falarmos um pouquinho sobre a importância das sementes crioulas quando nós pensamos numa produção sustentável, vinculada em especial às comunidades tradicionais, aos pequenos agricultores, algo que traz na sua essência, na sua origem, não somente o plantar e o colher, mas também traz as relações da forma como, né, essas sementes foram preservadas, foram mantidas, ou até mesmo aquelas que foram, né, perdidas diante da forma como se conduz a agricultura hoje, né? Eu tenho aqui em mãos alguns materiais genéticos de milho crioulo, justamente para poder exemplificar que, assim como o milho, nós temos vários outros materiais que têm a sua importância vinculada a essas comunidades. Humanidade retira alimento, remédio e produtos industriais da biodiversidade. Se nós buscarmos na nossa essência, na nossa história, todo e qualquer alimento, né, planta, vamos pensar que, de alguma forma, hoje nós temos um cultivo convencional, foram espécies, né, dessa biodiversidade, e através da domesticação, né, de alguns materiais, hoje nós temos, né, o quantitativo na questão da produção de alimentos. Mas vale também dizer que parte ainda, né, dos povos, de comunidades, retiram, né, alimentos dessa biodiversidade e mostrando, né, a importância da preservação, aquilo que nós falamos, né, a questão da biodiversidade do Brasil, a maior cobertura das florestas tropicais do mundo. Agora, essas florestas, esses biomas, eles só têm a sua importância, o seu valor, se eles forem, né, preservados. E, infelizmente, nós temos uma política, né, que, embora se tenha legislações e referência mundialmente, mas não se atende àquilo que deveria ser, né, dentro de, vamos imaginar e pensar nas espécies que são protegidas pela legislação ambiental. Tanto no âmbito, né, do Cerrado, da Amazônia e dos outros biomas, nós temos essas espécies. E muitas delas, infelizmente, nós, né, já perdemos. Mas, dada a importância desse trabalho, e eu sempre falo que um trabalho nesse sentido é um trabalho de formiguinha, é como se a força maior, né, tem, né, como lidar com isso quando você tem um cenário de menos força no que tange a preservação, a manutenção desses recursos naturais. E outra questão que é importante quando nós pensamos em biodiversidade no Brasil é a questão, né, territorial. Então, nós temos né, os pampas, lá no Rio Grande do Sul, assim como a floresta amazônica, a costeira, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado. Então, há uma diversidade geográfica, né, e com uma imensa diversidade biológica. E quando nós voltamos isso, né, para o Cerrado, local onde nós estamos, né, aqui eu particularmente em Palmas, né, mas representando o estado do Tocantins, nós temos uma área crítica para a conservação, onde a pressão antrópica é extremamente grande e vale dizer, né, que há regiões que hoje já estão todas antropizadas no bioma cerrado, dentro do monocultivo, da pecuária. E, de alguma forma, em algum momento, isso vai trazer reflexos, inclusive para aquelas áreas que são conservadas. É uma região de alta biodiversidade, ocupa uma área territorial de 25%, né, dentro do nosso país, possui 6.000 espécies de árvores, 800 espécies de aves, e
calcula-se que 50% das espécies de abelhas sejam endêmicas das savanas brasileiras, né? Vale fazer um adendo a isso, dentro do movimento que se tem no âmbito nacional e internacional na questão da mortandade das abelhas e os reflexos que isso pode trazer na produção de alimentos, né? Dentro da questão da produção vegetal, nós temos hoje um quantitativo com grande representatividade dentro da polinização de abelhas, tem outras espécies, mas também, dada a importância, né, desse pequeno inseto, para que nós possamos, né, também produzir o nosso alimento. E quando nós pensamos em agrobiodiversidade, no contexto, né, das sementes crioulas, nós temos que resgatar que todo elemento que hoje representa uma agrobiodiversidade no sentido da produção, né, o cultivo, essas espécies, em um determinado momento, foram, né, elementos da biodiversidade. E aí, a partir do desenvolvimento, elas foram sendo domesticadas, cada qual dentro, né, das suas origens, pensando isso no planeta, e as espécies, né, foram espalhadas para o mundo, e com isso nós temos, né, essa diversidade de espécies que hoje são cultivadas de uma forma, né, convencional, mas há de considerar que o quantitativo de espécies que nós temos na nossa base alimentar são pequenos. Daí a importância dessa agrobiodiversidade, e as sementes crioulas ocupam um papel extremamente importante nesse contexto, porque além das sementes da autonomia para o agricultor, ela também garante a segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento rural sustentável, a inclusão social e o combate à fome e à miséria. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre a importância dos bancos de sementes comunitários que tem no âmbito do Brasil, e dada a importância desses bancos no que concerne a preservação e a diversidade dessas espécies. Aqui são algumas imagens, né, relacionando a agrobiodiversidade, mostrando ambientes de policultivos. A primeira imagem, fui eu que tirei essa fotografia, e era numa pequena área de um agricultor, de um reassentado, onde ele, né, tinha um policultivo, tendo uma base alimentar diversificada, e o mais importante ainda, você percebe que os frutos gerados desse sistema, desse agroecossistema, apresentam sanidade e qualidade. Aqui, um cultivo consorciado, onde você trabalha com produções sucessionais, então, no momento em que eu for tirar a mandioca, eu vou ter as bananeiras já com um desenvolvimento maior. Esse tipo de cultivo está ligado ao que nós identificamos hoje no país, né, desenvolvido pelo Ernst, a questão da agricultura sintrópica. Aqui são imagens ilustrativas, né, mostrando a diversidade que nós temos também dentre, né, e entre as espécies, a abóbora, né, as cucurbitáceas, mostrando também essa diversidade, o amendoim, que nós, né, sabemos que há regiões que são mais produtoras, por exemplo, né, a região sul, do que determinadas regiões outras do país. E essa importância da agrobiodiversidade. Nós temos uma identidade diante da agrobiodiversidade regional, que muitas vezes não está ligada só à questão da produção do alimento, mas em especial ligada às comunidades, os quais esses sistemas estão sendo desenvolvidos e gerando alimentos, gerando
saúde, gerando qualidade de vida. O tomate, a batata, o feijão, né? Vale um destaque para as batatas, que tem um desenvolvimento bastante rico e com uma ancestralidade, né, forte nos países que compõem a Cordilheira dos Andes, né, em especial Peru, México. Aqui é uma muvuca de sementes de adubação verde que nós temos, né, como prática nos nossos cultivos. Então, para melhorar o solo, para melhorar ou para trabalhar a questão de recuperação de solo, áreas degradadas, nós trabalhamos com adubação verde e fazemos o plantio de diferentes espécies, né, no mesmo local, para depois incorporar essa matéria orgânica no solo, além dos tipos de plantas também ter a fixação do nitrogênio. Aqui é uma imagem também mostrando diversidade, né, dentro do que é possível você estar cultivando. E aí, quando nós pensamos na importância da semente dentro da história do homem, ela é um elemento que foi modificador dessa história, né? Então, as sementes e os agricultores são filhos do mesmo tempo. O homem, as civilizações viviam, né, de uma forma nômade, chegavam num local, fazia uso, né, explorava aquele ambiente, tanto na questão vegetal quanto animal, e depois de um tempo se iam para outros locais. E a partir do momento, né, que o homem observou que determinadas espécies elas se multiplicavam, foi onde iniciou-se a constituição da civilização desses povos, né? Então, isso é um marco histórico dentro do contexto da fixação do homem em determinados locais. Além de ser um mecanismo, né, de perpetuação da espécie, nós temos também a reprodução assexuada, mas há um quantitativo mais representativo quando nós pensamos na multiplicação por sementes. E, dada a sua importância, a produção de alimentos. Ela também é um material de pesquisa, hoje, em especial, as espécies que nós temos nativas, que têm potencial dentro da cadeia de alimentos, né, de fármacos e outros produtos originários, assim como nós temos também, num determinado momento, né, em que o homem via a semente, né, como um inimigo, quando nós pensamos nas espécies invasoras. Mas quando você trabalha num contexto de um sistema integrado, de um sistema agroecológico, até essas espécies que nascem de forma espontânea são indicadores, até mesmo de como está aquele solo. E vale dizer que hoje né, existe um movimento forte no país e também no exterior, que parte dessas plantas tem tanto os nutrientes ou poder de alimentar, quanto aquelas espécies que são cultivadas, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, hoje o mato, né, entre aspas, ele também pode ser utilizado dentro da cadeia da produção de alimentos. E, por sorte, né, nós temos, né, uma lei que protege as sementes crioulas. Até então, as sementes crioulas não eram consideradas sementes, embora o pequeno agricultor, as comunidades tradicionais trazem, né, no seu contexto histórico, as suas sementes, mas ele somente poderia e fazia o plantio dentro da sua propriedade ou trocas de sementes. Hoje, a Lei 10.711 dá, né, garantida pelo Ministério da Agricultura, que essas sementes podem ser distribuídas, trocadas ou até vendidas, como nós temos já alguns materiais que
foram reproduzidos num quantitativos e são comercializadas. E até inclusas num programa de financiamento. Então, isso dá um pouco mais de garantia para o produtor, no sentido, né, do reconhecimento da importância dessa riqueza no âmbito da agrobiodiversidade. E nós temos, né, os guardiões de sementes, né, que são as comunidades tradicionais, quilombolas, as etnias indígenas, os ribeirinhos, os torronzeiros, os geraizeiros. Nós temos várias comunidades, né, no âmbito do país que guardam as suas sementes, né? Também as organizações da agricultura familiar, as famílias, né, das mesmas origens étnicas. O guardar essas sementes tem uma simbologia no sentido de manter determinados materiais e tem não somente uma representatividade para aqueles grupos, mas também a autonomia de você plantar no momento em que você entende que é importante, você ter a semente no momento, né, que vai instalar o cultivo. Então, hoje, no âmbito nacional, nós temos várias representatividades dentro desses guardiões. E quais as vantagens, né, do uso das sementes crioulas? Primeiro, são sementes mais resistentes, que isso significa o quê? Se nós imaginarmos num contexto histórico, as sementes vão sendo plantadas de um ano para o outro, e dentro, né, de um processo produtivo, essas sementes vão adquirindo, né, resistências relacionadas àquele ambiente em que estão sendo produzidas. Em especial as condições climatológicas, né? Então, um material genético que uma determinada comunidade detém na região, né, no Nordeste brasileiro ou no Sul do país, cada qual vão ter características que representam aquelas regiões. Embora esses materiais, há um intercâmbio, né, nas feiras de troca de sementes, e essas sementes também vão para outras regiões. São menos dependentes de insumos, porque já tem essa questão de adaptação, garantem a diversidade alimentar, contribui com a biodiversidade dentro dos sistemas de produção, uma vez que você não faz usos de insumos químicos na produção, você está, né, mantendo mais essa biodiversidade no âmbito das propriedades. Estimula o intercâmbio, o resgate e a valorização do saber popular, porque muitas vezes, junto com essa semente, vem uma forma de produzir os sistemas, né, os agroecossistemas que têm características dentro dessas comunidades. E tem uma marca, um selo próprio, né? Então, o reconhecimento dessas sementes são as próprias sementes, são as origens, aquilo que elas representam não somente na diversidade alimentar, mas os povos os quais elas carregam essa identidade. Aqui eu vou estar mostrando algumas espécies de sementes, né, só para nós ilustrarmos o quanto rico é o nosso universo no âmbito tanto de sementes que já foram, né, domesticadas, quanto sementes que ainda estão em processos de domesticação. Então, se nós pensarmos no milho que nós temos hoje, na grande indústria, o milho primitivo era o teossinto, né? O teossinto deu origem ao milho que nós temos hoje. O Guaraná, uma grande representatividade na região da Amazônia, aqui mostrando a diversidade entre as espécies. O feijão calpi, que também é o feijão de corda, o feijão trepapau, dependendo da região, tem várias identidades. E aqui nós temos, né, na região aqui norte e na região nordeste, um consumo bastante singular, considerando, né, a preferência e mesmo a questão da produção, né?
Então, é um material genético que tem um sistema de produção nas nossas condições climatológicas. O trigo, até, né, anos atrás, o trigo ele era propício da região sul do país. Hoje nós temos a produção de trigo, né, na região centro-oeste. Então, vale, né, identificar, reconhecer o trabalho que foi desenvolvido na domesticação desse material para outras regiões do país. A batata semente, a cebola, o inhame, assim como nós temos outros tubérculos que também são produzidos e cultivados nos sistemas tanto de agroecossistemas, trabalhando a agrobiodiversidade, como num sistema convencional. Algumas espécies nativas, né, o olho de boi, o jatobá, o girassol, onde se extrai o óleo, produção animal, o açaí, uma espécie bastante difundida, não somente na região norte, mas hoje no âmbito do Brasil, e também, né, da exportação, dadas a preferência, o valor nutricional do açaí. O arroz, né, uma cultura que até anos atrás todas as pequenas propriedades tinham nos seus hábitos, né, de cultivar a questão do arroz, mas hoje percebe-se que já se perdeu muito isso, frente à dificuldade que é produzir o arroz, em especial no momento da colheita, porque há assim, um ataque, né, uma invasão de aves, e é claro que essas aves também em busca de alimentos. Isso também mostra como a questão da biodiversidade, né, foi afetada porque as aves vão nessas pequenas lavouras. É claro que há uma questão da facilidade no alimento, mas também tem essa relação com a destruição do ambiente natural dessas espécies. A abóbora também uma espécie que já foi bem mais cultivada nas pequenas propriedades, tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal. A mucuna preta, que nós fazemos uso para adubação verde, mas também se usa hoje como fitoterápico. O feijão, né, nós temos o que nós chamamos aqui na nossa região de feijão de arranque. O guandu, também utilizado na adubação verde, mas também na alimentação. A crotalária, também usada na alimentação. E aí, nós temos a questão da criação dos bancos de sementes, a importância disso na manutenção e preservação das espécies crioulas. Como eu falei anteriormente, um banco de semente dá autonomia para o agricultor. Primeiro, em ter a semente, sabendo que tem essa semente e plantar no momento certo, né? Então, isso é bastante importante. É preciso proteger as sementes para garantir a colheita do ano seguinte. Então, esses bancos são onde as sementes são armazenadas. É uma experiência de solidariedade, porque eu posso, às vezes, num plantio, comprometer a minha produção por estar, né, esperando por uma chuva, e não tem, e aí eu perder essa semente. O banco de sementes pode, né, e é o que é uma prática, repassar outro quantitativo de sementes para aquele que perdeu a sua cultura. O resgate, né, de tipo de sementes, a importância disso no contexto de resgatar essas sementes, não somente no sentido, né, da semente, mas das comunidades que detinham determinados materiais. E como que nós começamos? Nós podemos iniciar por duas espécies. Identificamos, aqui eu dei o exemplo, o milho e o feijão, mas nós podemos identificar duas espécies que nós temos né, potencial na região e iniciar o banco de sementes. É importante que haja uma constituição legal, formal, no contexto das comunidades, né? Não estou falando de uma legalidade em cartório, porque muitas vezes é melhor você ter o compromisso formal das pessoas envolvidas, né?
É importante a capacitação dos agricultores no que tange a seleção das melhores plantas para guardar como semente, a limpeza dessas sementes para você poder acondicionar, o local, né, ideal para armazenar as embalagens. Então, essa capacitação, em que nós sabemos que esses agricultores também detêm esse conhecimento, mas fazer um intercâmbio da troca desse conhecimento para que se possa, né, manter essas sementes. Aquisição e troca de sementes é um outro ponto importante na criação do banco. E nós temos, né, um exemplo que eu dou aqui que é bastante forte, as redes de sementes no país, mas na Paraíba há 228 bancos comunitários de sementes. E como é que é essa a gestão desses bancos? A associação, a adesão, ela tem que ser espontânea, há um empréstimo de um certo volume de sementes, né, que você, dependendo da formação desses grupos, vamos imaginar, você pegou um quantitativo, 1 litro de sementes de uma determinada espécie. Aí, o seu compromisso é, após a sua colheita, você vai trazer esse 1 litro que foi emprestado e mais um. Então, com isso, aumenta esse volume dentro desses bancos comunitários. Pode ter um termo formal de compromisso. Após a colheita, a devolução segundo regras definidas pelo conjunto, como eu falei. Assim amplia-se o estoque, né, reserva e o número de famílias beneficiadas, geração de canais de informações e conhecimentos entre agricultores, extensionistas e pesquisadores. Então, um banco de sementes é algo que, além de você, né, proporcionar todas essas possíveis situações que foram elencadas, mas tem outras, também há esse intercâmbio da forma como se trabalha, os sistemas produtivos. E um outro ponto importante diante dos bancos são as feiras de troca de sementes, que normalmente onde há esses bancos comunitários, numa determinada época do ano tem as feiras onde ocorrem essas trocas de sementes. E nós temos, né, no mundo, bancos de sementes que têm a sua representatividade no âmbito da conservação das diversidades de espécies, isso considerando espécies mundial, né? Alguns são mais específicos, né? Nós temos no Peru o Centro Nacional da Batata, na Nigéria o Centro Nacional para a Agricultura Tropical, nas Filipinas o Instituto Internacional do Arroz, nós temos aqui em Brasília o Banco de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa, o Senagem, que é o maior banco de sementes da América Latina, e temos os bancos comunitários de sementes, que são no âmbito das comunidades, né? E aqui alguns exemplos, porque quando nós pensamos num banco de sementes comunitário, nós imaginamos algo, né, totalmente com ar-condicionado. Não, eu tenho condições de armazenar para dar longevidade para a minha semente, de maneira que eu consiga manter esses bancos. Aqui, esse banco de semente tem até um nome, Banco de Sementes do Chico Mecena, como vocês veem, em pequenas quantidades, mas sendo preservadas. Aqui, o Banco de Sementes de milho e trigo no México, uma grande referência, né, nessas culturas de milho e trigo, não somente no que tange a conservação das espécies, mas também em pesquisas. Um outro banco de semente comunitária. Aqui um banco de sementes de germoplasma na Nigéria, como nós falamos anteriormente, eles têm uma diversidade grande de espécies tropicais. Um outro banco de semente comunitário, aqui também uma outra imagem. Aqui o banco de sementes das Filipinas, que tem um grande foco na questão do arroz.
Esse banco aqui de sementes comunitários já mais estruturado, né, dentro de um contexto comunitário. E nós temos o banco de sementes, né, que foi construído na Noruega, que é próximo ao Polo Norte, e segundo as informações que a gente lê, né, na internet, as notícias, se houver uma catástrofe nuclear, frente a essas condições que esse banco de sementes foi projetado e construído, ainda assim é possível manter esse banco de sementes, né? Não sei para quem usar, mas quem sabe, né? Outros povos. Então é um importante banco, né? Que contém sementes do mundo todo. Aqui uma imagem dele, né? E como vocês podem ver, a própria parede é estrutura toda com gelo. Aqui um outro banco de sementes comunitário. Aqui é o Senagem, o banco de sementes que é da Embrapa em Brasília. Aqui um banco de germoplasma de batata. Também, né, dentro do banco de sementes em Brasília. E nós temos, né, o que nós chamamos de feiras e representatividades das sementes crioulas, que são as festas das sementes, né, celebrar, comemorar, trocar, fazer o intercâmbio, isso no âmbito nacional. Então, uma festa bastante conhecida é a Festa Nacional do Milho e Feira Nacional de Sementes Crioulas em Santa Catarina, no Piauí, a Festa Estadual da Semente da Paixão, na Paraíba. No Nordeste eles chamam também a semente crioula de Semente da Paixão, a semente crioula e tecnológica de Canguçu, no Rio Grande do Sul, as sementes caboclas do estado do Acre, a Feira Regional de Sementes Crioulas da Biodiversidade no Centro-Sul e no Paraná e no Planalto Catarinense. Nós temos a festa aqui no Tocantins, a festa das sementes da etnia Craô, já houve também festa das sementes da etnia Xerente, enfim, nós temos várias festividades dentro do âmbito nacional de feiras e festas de sementes. Aqui eu vou mostrar algumas imagens dando representatividade a essas feiras, né? Nós participamos da 9ª feira dos craôs de sementes tradicionais, onde nós estivemos, eu, mais a professora Medina e alguns agricultores, e a troca é isso, né? Você coloca um pano, uma toalha no chão, e lá você faz o intercâmbio dos materiais que você tem com os outros. Aqui nós participamos, né, do 8º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que foi em 2013, onde também nós tivemos, né, a troca de sementes. Uma outra feira que teve no âmbito do Tocantins, que foi a primeira troca de sementes da juventude quilombola do Tocantins, que foi em Santa Fé do Araguaia. Nós também fazemos, né, a troca de sementes da Agrotins, né? Desde 2015 nós levamos sementes para fazer essa troca com os visitantes e temos assim respostas efetivas de pessoas que levaram esses materiais e produziram, que nos mandam imagem, que no Agrotins seguinte nos leva semente, é algo assim muito rico. Aqui também participamos do 8º Encontro dos Povos do Cerrado, que foi em Brasília também em 2013, onde houve a troca de sementes. A FENAT, quando teve os primeiros Jogos Indígenas, né, mundiais, que nós participamos com o nosso banco de sementes comunitários. Aqui dentro do curso de agrobiodiversidade que nós realizamos em 2015, em parceria com Rural Team, Seagro, Embrapa, MAPA, participando comunidades tradicionais, os indígenas, os quilombolas, nós
além, né, do curso, houve um intercâmbio desses materiais genéticos. Esse senhor aqui, ele é do norte de Minas, né, que é o seu Geraldo. Ele é um guardião de sementes que tem uma representatividade não somente na região onde ele está, mas também no âmbito nacional. Aqui o Agroteams 2007, as nossas trocas de sementes. Nós participamos, né, do Congresso Brasileiro de Agroecologia em 2017, onde ocorreu uma grande feira de troca de sementes, e frente ao trabalho que nós realizamos aqui no Centro Universitário Luterano de Palmas, e as nossas doações de sementes e multiplicação, nós fomos premiados como sendo um guardião, né, um reconhecimento como guardião de sementes dentro do contexto nacional. Aqui a técnica Lucivânia, que recebeu o prêmio. Nós também tivemos a feira de troca de sementes, que ocorreu, né, no período da nossa primeira caravana agroecológica no Tocantins, que foi em 2017. E nós temos uma cartilha educativa que nós vamos disponibilizar no perfil, né, tanto do centro universitário, quanto também na página da Agroteams, o que está acontecendo agora, né? Então, nós temos uma cartilha que fala exatamente, né, sobre sementes crioulas, um banco de biodiversidade. E aí, para encerrar, né, eu coloquei essa frase do Paulo Freire, que gosto de ser gente, porque a história que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo. Isso é parte do nosso trabalho. Nós, dentre outras atividades, né, o que nós temos um foco aqui bastante evidenciado, que é o resgate, a multiplicação e doação de sementes crioulas. Mas o mais importante nesse contexto é o estabelecimento que nós temos com as pessoas que guardam as suas sementes, com as comunidades tradicionais, e que tem também, né, nos ensinado muito no contexto de como fazer acontecer. Então, é um tempo, sim, de possibilidades, né, e nós tentamos fazer disso o nosso dia a dia dentro daquilo que nos cabe e que nos é possível. Obrigada.